Esse vídeo aqui é para falar sobre podridão de plantas que você acabou de replantar e depois você perdeu sua planta. Algumas pessoas que falaram comigo essa semana no meu zap sobre isso, perdeu plantas grandes, plantas que tinha mexido no Caldex, plantas que você tinha acabado de chegar de 1 mês, 2 meses e acabou perdendo. Eu quero orientar aqui da forma que eu faço aqui na minha casa. Ninguém sabe de tudo. Cada um tem o seu jeito de cultivar rosa do deserto. Eu tenho o meu. Tem a região. A parte mais importante que eu tenho que observar é o clima. Em períodos quentes, a gente faz a rega de um jeito. Em períodos frios, a gente faz a rega de outro jeito. Viu? Quem me acompanha aqui no canal sabe que no verão eu rego minhas plantas todo dia, porque aqui na minha cidade, Nordeste, na Bahia, é quente, até mesmo agora, no período mais frio, que é junho, a data que eu tô gravando esse vídeo, hoje é junho, São João aí pra vocês, é a melhor época do ano, pra mim, né? E aqui no São João é muito frio que eu falo, pessoal, a mínima hoje está marcando 18 graus, e tem região do país aí que é bem mais frio que isso. Quanto mais frio, mais espaçada é as regas, viu? Quanto mais chove e faz frio, você vai diminuir a quantidade de regas para sua cidade. Se está fazendo sol, calor, você continua como de costume, viu? Tem quase uma semana que eu não rego essas plantas, ó. Alguns vasos estão mais molhados que outros, mas aqui embaixo do substrato, pessoal, ó, tá vendo essa planta? Essa aqui tá quase seca, então já tá quase na hora de regar. Ó, essa aqui já tá mais úmido, o substrato. Mas eu não vou molhar elas agora. Esses aqui que foram molhados, olha como é que fica um substrato bom pra rosa do deserto. O substrato, ele tem que ficar com a umidade certa, ó. Ele está úmido, bem úmidozinho, friozinho, ó. Não tá seco, ainda vai demorar uns 2 dias ou 3 para mim molhar essa planta aqui, porque aqui está frio e está chovendo, não tá com muito sol, às vezes vem um solzinho, mas é bem pouco, e aí eu não vou molhar essa planta agora, porque se eu ficar molhando uma planta que tá úmida, que já tá úmida, provavelmente eu vou ter problema com podridão, por mais que o substrato seja drenante. Rosa do deserto não gosta de substrato encharcado. Não é porque você passou a mão aqui, ó, que tá soltinho, que você vai molhar não, viu? Olha essas aqui como estão. Elas estão aparentemente seco, né? Você olha assim, você acha que tá seco. Mas embaixo desse substrato aqui, vamos ver aqui, embaixo desse substrato, lá no fundo, principalmente vaso fundo, tem umidade. Dá pra mim sentir que está úmido. Se fosse no tempo quente, eu iria molhar essa planta. Com certeza. Porque eu sei que ia secar. Mas como aqui tá chovendo, eu não vou molhar, porque vai demorar para secar. Essas plantas que acabou de chegar, elas não têm raízes ainda de alimentação. Elas ainda estão começando a emitir suas raízes finas. E excesso de água nesse período aqui é podridão, viu? E aí não dá certo não. Deixe o substrato úmido, porque rosa do deserto, pessoal, ela gosta de água, mas na quantidade certa. Ela tem que ter a umidade, que o substrato segure a umidade, para que ela não se desidrate, para que ela fique lá absorvendo aquela umidade, né, e comece a enraizar, se nutrir, para ela desenvolver suas folhinhas. Mas se ela fica encharcada, acontece ao contrário, viu? Verônica, como eu sei que tá bom, coloque a mão no seu substrato, olhe como é que o seu substrato tá, secou, dê uma fuçadinha um pouco mais abaixo, veja se você consegue sentir umidade. Se você sente e está chovendo, está frio, não faça. Por via das dúvidas, por insegurança e por medo, não faça nesses períodos, viu? Como muitas regiões do país está fria, mas ao mesmo tempo tem regiões quentes, aí é outra coisa. Observe o clima. Teve uma amiga que mandou foto das plantas com podridão, o substrato estava muito encharcado, muito molhado, a pessoa perdeu as plantas por excesso de umidade, plantas que acabou de chegar e a pessoa, por não ter experiência, todo mundo passa por isso. Quem aí que cultiva rosa do deserto não já perdeu planta por conta de excesso de água no substrato? Me diga aí, quem nunca perdeu, que atira a primeira pedra, né? Porque eu já perdi no início do meu cultivo. E depois a gente vai pegando jeito.
É para isso também que a gente faz os conteúdos, que a gente faz o vídeo. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que eu não ia fazer esse vídeo hoje. Já tem muito assunto sobre isso, mas eu resolvi fazer aqui porque sempre tem uma pessoa ou outra que fica na dúvida, pessoal. E quanto mais tiver assunto sobre isso, é melhor para quem está começando com o cultivo de rosa deserto. E aí a pessoa quer desistir, a pessoa diz, ela vai desistir do cultivo de rosa deserto, mas se eu desistisse... Se eu tivesse desistido nas minhas primeiras podridão, eu não estaria aqui gravando esse vídeo para vocês e mostrando a quantidade de flores que eu sempre mostro aí nos meus vídeos. E falando em flores, antes que eu me esqueça, que já ia deixar aqui sem identificar. Gente do céu, olhe a diferença que veio a flor da minha, a rosa da minha ID Constanza. Por que ela veio desse jeito? Por conta do clima, eu acredito que foi. Agora no inverno, ó. Ela veio, no céu ela tá parecendo quase um vermelho, né? Porque ela fica mais roxa, pessoal, no verão. Acho que o frio, a época do ano, muda o tom das flores. E não tem muita presença de sol também. Muito diferente ela veio, viu? Dessa vez. Ó, muito bonita, né? Ela é um tom mais roxo do que tá aparentando aí no celular. No celular ela tá com uma cor mais vibrante. Mas esse aqui é bem mais roxo, ó. Se você está começando agora, tem dúvidas sobre o plantio, não invente moda com substrato, viu, pessoal? Outra coisa, é difícil a gente encontrar um substrato que a gente compre e a gente não precisa acrescentar mais nada, né? Porque cada região é uma. Não tem um substrato feito. Essa daqui é para tal cidade, essa daqui é para o Nordeste, essa aqui é para tal estado, isso aqui é para tal lugar, isso aqui é para onde está mais frio. Então, o que é bom para mim aqui pode não ser bom para você. Desse jeito, porque estamos em climas diferentes, estamos em estados diferentes, climas diferentes. Quando eu aconselho alguém a acrescentar alguma coisa no substrato, por via das dúvidas, né, caso precise acrescentar alguma coisa, que seja a palha de arroz carbonizada, que é essa palhinha aqui, você veja que o meu tem bastante quantidade, e o carvão quebrado, ó, pequeno, pessoal, não é menor do que isso, é melhor. Coloque o carvão. Quem me acompanha sabe que eu acrescento essas folhinhas aqui, catanduva, serrapilheira, sei lá, cada quem chama de um jeito. E tem o Carolina Soy, mas você tem que adaptar o seu substrato para a sua região, viu? Depois que a planta chegou, que você olhou as raízes, que você vai replantar ela, coloque ela no substrato e faça uma rega só para ele ficar um pouco úmido, mas não encharcado. E aí você vai aguardar para fazer outra rega de novo, quando ele já estiver quase seco, porque ela precisa também de um pouquinho de umidade, mas isso é o substrato, é a qualidade do substrato, que ele segura a umidade, mas sem ficar encharcado, ó. Esse fino aqui é do Carolina, que ele fica assim. Tem mais substratos aí, viu? Não estou fazendo propaganda de Carolina aqui não, é porque o pessoal sempre quer saber, né? Também não tenho essa, aí eu falo. Tem aquele ouro negro que o pessoal usa também, que gosta, terra nova, né? Mas eu não usei, então não falo por isso. Eu pago frete no substrato aqui para minha cidade, para minha casa, porque aqui o que tem aqui para mim não funcionou. Aí eu compro a palha de arroz separada e o carvão separado e acrescento. Viu? Então, observe muito bem o seu substrato. Plantas recém-chegadas, recém-plantadas, a gente não rega com muita quantidade de água. A gente dá uma molhada pouca no substrato, quando ele já está seco. E aguarda ele secar novamente. Só desse jeito dá para você saber. Não é quantidade de dias. Aqui no verão, como quem me acompanha sabe que eu faço a rega todo dia, mas isso é em períodos quentes e não agora no inverno, não em tempos de chuva, não em dias que está frio e chovendo. É repetitivo? É, mas tem muitas pessoas que perdem plantas por excesso de água no substrato. Plantas que acabou de receber e molha muito e acaba perdendo sua planta, ó. Tem umidade, no fundo do vaso tem umidade. Essas plantas estão sem regar há mais de 4 dias e ainda tem muita umidade, porque aqui na minha região está chovendo muito. Está frio e não está secando o substrato. Você perde sua planta por excesso de água no substrato. Um passo rápido aqui, ó, substrato. Aqui na minha casa não é segredo para ninguém. Eu uso o Carolina Soy misturado com palha de arroz carbonizada, carvão quebrado, ó, bem pequenininho, que não seja muito grande. E aquelas folhinhas, essas aqui, ó. Tá vendo? Não é preciso você colocar essas folhinhas
Eu só comecei a usar elas depois de um tempo, então não invente receitas malucas. Se for para você acrescentar alguma coisa no substrato que você compra, que já seja indicado para rosa do deserto, que seja a palha de arroz e o carvão. E aí, com o tempo que você começar a cultivar a sua rosa do deserto, você vai observando e aí você vai colocando alguma coisa por sua conta. Quer colocar um pouquinho de adubo? Eu uso no fundo do vaso um pouquinho de super simples. Pouco, viu? Bem pouco. Só mesmo para dizer que não coloquei nada. Essa planta, vou colocar mais substrato em cima. Outro detalhe, a planta chegou na sua casa, a primeira coisa que você vai fazer vai olhar todas as raízes. Se tem alguma raiz escura que precisa ser cortada. Se você precisou cortar alguma raiz mais grossinha, você pode, sei lá, com cola. Eu aqui na minha casa prefiro deixar desplantada por segurança, para esse corte dessa raiz cicatrizar antes de colocar ela no substrato, se o corte foi na parte de baixo. Se você vai fazer a limpeza aqui na parte de cima, como eu retirei essa planta está desplantada há alguns dias, porque eu fiz limpeza de raiz nela e deixei alguns cortes aqui cicatrizar, ó, precisei retirar uma raiz aqui por opção minha, mas caso aconteça de você ter uma raiz podre e você retirar alguma raiz grossa, deixe desplantada por alguns dias, para que esses cortes cicatrizem. E aí não vai ficar em contato com o substrato, viu? Detalhe, os cortes que você faz grandes, não deixe em contato com o substrato. Se for na parte de baixo, não tiver jeito, aí você deixou ela desplantada, passou os dias lá, que cicatrizou, aí você coloca no substrato. Complete com o substrato. E onde você vai colocar essa planta? Você vai observar a sua região e o período que você está. Se está fazendo muito frio, se tem pouco sol, você vai deixar ela num local que pegue um solzinho até umas 9, 10 horas, porque aí vai ajudar também a dar uma secada quando você fizer as regas e vai estimular também a brotação. Se está fazendo muito sol, está muito quente, aí você protege mais um pouco do sol, essa planta recém-chegada e recém-plantada. A rega, você pode umedecer o substrato. Eu não costumo regar no mesmo dia que plantei, porque aqui na hora que você posicionou essa planta com esse substrato, pode ser que tenha ferida alguma raizinha, e pode ser que não, mas na dúvida você pode deixar para fazer a rega no dia seguinte, ou se você quer regar agora, você vai regar em pouca quantidade. Todas as vezes que você for regar uma planta recém-chegada, é em pouca quantidade, e vai observar depois o substrato, como eu mostrei no início do vídeo. Você vai manter essa planta com pouca umidade, sem excesso de água encharcada no substrato. E os cuidados com as regas servem para plantas que já estão plantadas há mais tempo também. Pessoas que falaram comigo essa semana que perdeu plantas de 4, 5 anos por conta de muita chuva. O próximo vídeo eu vou falar sobre a minha cobertura aqui, se eu estou gostando, como é que está sendo. Vou falar para vocês. E as plantas grandes a gente também tem que ter cuidado com as regas em tempos mais frios. Essa semana também tive umas podridão aqui na minha casa, por mais que a gente tenha cuidado, volta e meia acaba acontecendo. Isso é de quem cultiva mesmo rosa do deserto. Não só por conta do substrato, não só por conta de rega, mas por várias outras coisas. Inclusive você pode acabar perdendo alguma planta. E eu vou finalizar o vídeo aqui para vocês, e no próximo vídeo eu atualizo vocês sobre a cobertura e como estão as minhas plantas depois do produto que o vizinho aplicou. Eu vou atualizar vocês como elas estão. Também quero dizer que tá rolando a promoção ainda, viu? É até o dia 30 de junho, promoção, 10% de desconto nos pagamentos à vista. E no cartão parcelado até 7 vezes sem juros. Você pode me pedir o catálogo aí de vendas, que eu deixo aí para vocês. Assim que vocês entram, já tem uma mensagem automática que cai o catálogo para você dar uma olhadinha nos jeitos que tem disponível.